Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou trazer mais um vídeo de afirmações controversas que os inscritos do canal fizeram lá no meu Twitter. Vocês entram lá, quem não conhece o quadro ainda, vocês entram lá no meu Twitter que semanalmente eu faço uma postagem e vocês comentam com afirmações controversas que vocês têm aí a respeito da cultura pop. E, obviamente tem que ser um assunto que seja, cabível aqui no canal, mas basta vocês entrarem lá e vocês participam junto comigo desse vídeo que eu vou gravar. E não só isso, eu faço também os vídeos de perguntas e respostas através do meu Twitter dessa mesma forma. Então se vocês ainda não me seguem por lá, me sigam e vamos entrar de cabeça nas afirmações. Então, roda a vinheta. Então a primeira afirmação do Gabriel é a seguinte: Paramount Plus é o pior serviço de streaming que existe. Eu não vou dizer que é o pior serviço de streaming que existe, tem alguns serviços piores, mas com certeza dos grandes estúdios que já lançaram os próprios serviços de streaming, se a gente for olhar o Disney Plus, o HBO Max, o Peacock e agora, a Paramount Plus, com certeza a Paramount Plus é a pior, só que a Sony nem tem um serviço de streaming. Eu diria que o Paramount Plus é melhor, por exemplo, do que o Crackle, que a Sony acabou vendendo aí para outra empresa. Então eu não diria que é o pior, mas com certeza tá entre os piores, principalmente se a gente considerar que é um preço bem elevado. Depois o Thiago Coelho falou: Godzilla vs Kong só tá sendo um sucesso por causa da pandemia, se não fosse isso o filme teria flopado. Eu discordo que o filme teria flopado, mesmo que o Godzilla King of Monsters, o Rei dos Monstros, que é o Godzilla 2, tenha flopado de fato. O filme não foi bem sucedido nas bilheterias, mas eu duvido que um crossover tão épico quanto esse teria flopado. Eu até acho que não teria dominado a narrativa como aconteceu aí nos últimos meses, que as pessoas só falaram praticamente de Snyder Cut, de WandaVision, de Falcão e Soldado Invernal e agora de Godzilla vs Kong. E principalmente de Godzilla vs Kong, se a gente olhar os números, tanto em termos de bilheteria quanto em termos de sucesso no serviço de streaming HBO Max, é óbvio que Godzilla vs Kong dominou completamente, mas se tivessem saído vários outros filmes nesse mesmo período, talvez o filme não tivesse feito tanto sucesso quanto fez, pelo menos nas redes sociais. Mas em termos de bilheteria, eu acho que 700 milhões, 800 milhões seria o mínimo para um filme como esse. E pessoal, antes de continuar, eu queria pedir para vocês me seguirem lá no Instagram. Eu vou deixar aqui abaixo, o Instagram é @triplofasa. Basta vocês me seguirem por lá. Eu tô tentando chegar a 10 mil inscritos. Assim que eu atingir a marca de 10 mil inscritos, eu vou trazer uma novidade bem legal aqui para vocês no canal. Então se vocês pudessem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Depois o Heron Ferraz afirmou: o Telecine Play é um streaming péssimo, ele é muito caro, muda a proporção original do filme para ficar em tela cheia nas TVs 16:9, não consegue ter uma boa resolução mesmo em conexões rápidas e faz contrato de exclusividade tirando filmes dos outros streamings mais acessíveis. Eu não sou um grande fã da Telecine, eu já fiz alguns vídeos a respeito, mas eu não gosto de entrar lá para assistir. Eu concordo com alguns problemas que ele citou. Eu não diria que é um serviço horrível, eu diria que é um serviço que tem um público mais limitado, justamente por esses fatos aí que ele citou. O Coerça afirmou: a propaganda do Kawaii que fica passando no YouTube enche o saco. E eu concordo, o Kawaii, ou Kiwai, não sei como é que fala o nome exatamente, mas é praticamente o TikTok, só que um pouquinho pior, pelo menos é o que eu vejo pelos vídeos, e realmente tem muitos vídeos do Kawaii, mas já teve muitos vídeos do TikTok também. Então eu acho que assim que eles conquistarem algum público, eles vão parar de investir tanto assim em marketing. O Vinícius afirmou que o Homem-Aranha 3 é bom e só dizem que é ruim porque comparam muito com o 2, que na minha opinião é insuperável. Eu concordo, por muito tempo eu gostei bastante do Homem-Aranha 3, hoje eu consigo reparar muito mais nos problemas do filme, mas eu não diria que é um filme ruim. Eu concordo que em comparação com o filme 2 ele não é um filme excelente, mas obviamente essa comparação sempre é feita. É a mesma coisa que eu falei a respeito do Snyder Cut, só que de forma invertida. Muitas pessoas estão colocando um filme num pedestal muito alto, somente porque o filme de 2017 é muito fraco, então em comparação o Snyder Cut parece ser muito melhor do que é. É um filme muito competente, é um filme legal, mas muitas pessoas estão falando que é uma obra-prima, que é o melhor filme de todos os tempos, o que eu discordo também. Eu acho que você sempre leva em consideração o seu antecessor. A mesma coisa eu posso dizer a respeito do Batman, do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu gosto bastante do terceiro filme, só que em comparação com o segundo filme, com o Cavaleiro das Trevas, ele ficou bem abaixo, então muitas pessoas falam que o filme é uma porcaria. Eu acho que o mesmo raciocínio se aplicaria a esse filme Spider-Man 3. E aí a seção do vídeo que eu chamo de os haters da Marvel,
que não faz nem tanto sentido num vídeo como esse, porque se todo vídeo tem 4, 5, 6, 10 pessoas diferentes fazendo a mesma afirmação que os filmes da Marvel são uma porcaria, essa afirmação é controversa de fato, ou você tá simplesmente falando o que uma parcela muito grande, né, da população nerd aí pensa. E a gente vê pelo próprio nome, né, não é um nome nem um pouquinho parcial, o Walter Hamada falou que os filmes da Marvel são bons em qualidade técnica, roteiro sempre fraco e genérico, é sempre esquecido nas premiações, acho que ele não ficou sabendo do Pantera Negra, né? Ainda tem pessoas que exaltam essas produções ao máximo, dizendo que são uma obra de arte, quando na verdade só... Então ele se perdeu um pouquinho aqui no final da frase, para quem tá criticando os roteiros da Marvel, talvez ele pudesse escrever de uma forma um pouquinho mais clara, mas eu discordo plenamente, eu não diria que todos os filmes da Marvel são bons, mas fazer uma afirmação tão genérica como essa, que todos os filmes são ruins e etc, eu também discordo plenamente. E o Rondi falou, Falcão e Soldado Invernal tá muito fraca, os diálogos estão muito pobres e parece que escalaram roteiristas nível B da Marvel, até os filmes do Homem-Formiga tinham diálogos mais consistentes, sem contar as cenas de ação que pouco empolgam, não parece uma série... Ó o trem. Não parece uma série que custou 150 milhões. E eu não sei porque que as pessoas pegam tanto assim no pé do Homem-Formiga. Eu acho um filme tão legal de assistir, é uma comédia que funciona muito bem. É um filme que é uma comédia, a Marvel já tinha falado antes do filme ser lançado que era uma comédia. Agora, quanto a Falcão e Soldado Invernal, eu também discordo, tô gostando bastante, praticamente todo mundo que eu tô conversando também tá gostando bastante. Eu concordo que eu esperava muito mais das cenas de ação, principalmente a gente teve uma cena de ação competente lá no primeiro episódio, mas, por exemplo, neste último, né, no quarto episódio que saiu, eu esperava muito mais de uma luta entre ali o que? 5 super soldados, né, numa casa vazia ali. Eu esperava muito mais daquela luta, mas foi uma luta bem fraquinha mesmo, então eu concordo em partes com a afirmação dele, mas eu discordo de outra. E aí o Prado, né, com a máscara de Batman dele aqui, falou: nunca consegui gostar dos filmes da Marvel por essa infantilização e piadas tão sem graça que dá vergonha alheia de assistir, parece que tô vendo uma sketch do Zorra. Eu já abordei mais ou menos essa mesma coisa, eu não posso discordar do que ele falou porque é a opinião dele, mas na minha opinião tá longe de ser verdade. E o Luiz Carlos fez uma afirmação que eu concordo plenamente, ó. Estou pagando o mesmo tanto nos serviços de streaming que pagava na TV por assinatura. Aí ele continua, né? Talvez, mas com muito mais conteúdo, podendo rever, pausar e cancelar de forma muito mais fácil, mesmo que os preços se equiparassem, valeria a pena. Eu concordo plenamente, você consegue escalonar muito mais os serviços de streaming. Se você quiser cancelar vários serviços e ficar somente com a Netflix, você pode. Eu sei que você também pode fazer coisas parecidas, né, nas TVs por assinatura, mas eu concordo plenamente com ele que é muito mais fácil você fazer com os serviços de streaming. Você pode ter Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max. Se você não quiser gastar tudo isso, você cancela o que você menos assiste. Se você não quer gastar tudo isso, você cancela mais um, mais dois, fica só com um, você vai revezando qual serviço, você divide com outras pessoas e tudo isso feito de forma muito mais fácil do que você faria utilizando uma televisão paga. Aí o José afirmou: eu gosto de Esquadrão Suicida, eu acho um filme muito legal com músicas boas, cenas de ação empolgantes e ótimo humor, só não gostei do Batman no filme. E o Esquadrão Suicida é de fato um filme controverso, eu concordo com as coisas que ele falou, porque o filme parece mesmo um videoclipe, né? Eles deram para uma trailer house para editarem o filme, então a edição final foi feita por uma empresa que edita trailers normalmente, por isso que o filme tem esse visual, por isso que tem tantas músicas icônicas, porque eles pegaram o filme e dividiram como se fossem vários videoclipes, um grudado no outro. E o Starlek falou: a Marvel trocar o gênero de alguns personagens é mega excelente, o povo que está... é muito idiota e são os mesmos que falaram que quem lacra não lucra. Observação: é fácil ficar bolado quando troca, mas é foda ter 10 personagens principais e quase sempre for homem. Eu até concordo que de vez em quando eles podem mudar o gênero, não concordo que todas as vezes é aceitável, porque em alguns casos eu acho que pode ser pior do que em outras situações, mas eu acho que cada caso tem que ser analisado individualmente. Não dá pra gente trocar também o gênero de muitos personagens diferentes, porque senão você descaracteriza o material original. E o Robson S. da Silva falou: acredito que os Simpsons já está passando da hora de acabar. Eu acho que essa afirmação não seria controversa, nem se o Robson tivesse falado isso 15 anos atrás, ainda mais hoje, né, que ele já tá o quê? Na 35ª temporada, não sei nem exatamente qual temporada os Simpsons tá, mas
Eu acho que é uma opinião bem popular aí que os Simpsons já passou da hora de acabar, mas como é uma animação, é muito mais barato de produzir do que uma série convencional, você não paga tanto assim pros atores, né, que fazem as vozes, então é mais fácil você manter uma animação do que uma série convencional, mas vamos ver até quando, né, agora com a venda da Fox pra Disney, vamos ver até quando eles vão manter essa série. O André Sarturi falou, a união Netflix-Sony é uma pá de cal na Stars Play. Eu concordo, né? Não que seja uma pá de cal, porque a Stars Play já tá produzindo algum conteúdo original, mas se você considerar que a grande parceira dela era justamente a Sony, que agora assinou com a Netflix, realmente pode ser o fim da Stars Play, pelo menos daqui a alguns anos. E o Gabriel afirmou, os filmes da DC não são tão ruins como dizem, apenas se criou uma cultura na bolha do pessoal que curte super-heróis, pois o público geral nem liga para essas discussões e geralmente é quem move a indústria muito mais que esses críticos. Eu até concordo que o público mainstream muitas vezes nem sabe, eu sei que todos vocês já passaram por isso, da pessoa falar, ah, mas a Mulher Maravilha não é da Marvel, ah, mas o Batman não é da Marvel, mas o Homem de Ferro não é da DC, é uma confusão muito comum, eu concordo que grande parte do público não liga muito para a diferença entre essas duas empresas, mas o público fica investido, por exemplo, num filme novo dos Vingadores, num filme novo do Homem de Ferro, do Thor, porque eles gostam desses personagens que eles já viram em vários filmes, e se eles não gostaram tanto assim do Batman vs Superman, por exemplo, que não teve uma aceitação boa, isso vai afetar a bilheteria da Liga da Justiça. Independente da qualidade do filme, se o filme é muito bom ou muito ruim, eu acho que isso sim afeta a bilheteria. E não tanto o fato da pessoa, né, do público mainstream pensar, pô, eu quero assistir o novo filme da DC, eu quero assistir o novo filme da Marvel. Muitas pessoas realmente não sabem essa distinção. Aí o Pedro Paulo falou, Disney Plus tá sendo uma grande decepção, com várias séries faltando, outras só com uma temporada, filmes de qualidade mediana e os mais recentes aí o que já era de se esperar. Mas a maior decepção é não ter todas as temporadas dos Simpsons. As temporadas dos Simpsons não dá pra falar que é uma grande decepção, até porque o Disney Plus já tinha sido anunciado antes mesmo da compra da Fox, então ninguém tinha expectativa nenhuma que os Simpsons chegaria num serviço de streaming da Disney, só que aí eles compraram a Fox e aí essa expectativa foi criada. Então eu não tiro a razão dele reclamar disso, mas quanto às séries faltando, eu acho que ele deveria entrar de novo no Disney Plus para conferir, porque muitas das séries que estavam faltando já foram jogadas dentro do catálogo. E o Marco A falou, o trailer de Rick and Morty não trouxe cenas muito empolgantes, nem indícios de grandes episódios evento, Evil Morty, Cidadela e etc. Mas quem é fã fica feliz de ter a série de volta e sabe que ele não depende desses eventos para entregar episódios engraçados e memoráveis. Eu concordo 100%, Rick and Morty não depende desses grandes eventos, até porque o Evil Morty aparece em quê? Em 2 episódios diferentes até hoje, então não dá pra gente ficar na expectativa desse personagem, né? Pô, a 4ª temporada foi uma porcaria porque o Evil Morty não aparece. Eu discordo plenamente desse posicionamento, mas vale lembrar que nos outros trailers a gente também não via indícios desses grandes episódios evento, então a gente não sabe se pelo trailer não vai ter, se não vão acontecer esses episódios, ou simplesmente se eles não quiseram colocar pra não dar muita bandeira do que vai acontecer. E aí o Sempre Toshiba perguntou, Amazon Prime e Globoplay não dá pra assistir nada, Globoplay tem um sistema muito ruim de família perfis. Eu tive problemas nesse sentido com o Globoplay, de ter que ficar fazendo login toda vez que for entrar, então eu concordo em partes, porque a Amazon comigo nunca aconteceu essa questão dos perfis aí, até porque eu uso sozinho aqui em casa, mas com relação ao Globoplay eu entendo plenamente o que ele tá falando. E aí o André afirmou, o final de WandaVision foi considerado decepcionante para algumas pessoas, e isso foi por conta do lançamento semanal. O lançamento semanal gera muito mais teorias, e a série ficou bem abaixo delas. Eu não diria que a série ficou bem abaixo das teorias, eu diria que as teorias que viajaram demais em alguns aspectos, até porque podem ter influências que a gente ainda não sabe, porque a Marvel direto joga sementinhas ali que eles vão buscar somente daqui a 3, 4, 5 anos, então pode ser que a gente veja WandaVision influenciando ainda outros aspectos do universo Marvel. Eu não acho que a história tenha acabado aqui. E eu não acho que a série tenha sido decepcionante por causa do lançamento semanal, eu acho que a série acabou sendo muito mais grandiosa justamente por causa disso, porque eles conseguiram criar sempre mais interesse. Obviamente, o último episódio pode ter sido um pouquinho mais decepcionante por causa disso, porque todo mundo estava com a expectativa lá em cima, mas a série como um todo não foi. A série atingiu um público muito maior por causa disso. Aí o Leandro Leal falou, acredito que a HBO Max terá que fazer parcerias melhores que o Disney Plus em sua estreia no Brasil por conta do seu provável preço salgado. Eu hoje mesmo fiz um vídeo lá no canal Guerra dos Streamings falando a respeito dos possíveis preços do HBO Max
e do fato do HBO Max estar criando uma nova categoria lá nos Estados Unidos para baixar o preço. Quer dizer, eles admitiram que eles erraram completamente no preço, então eles estão criando uma categoria abaixo. Será que aqui no Brasil vai ser uma categoria mais cara, uma categoria mais barata? Mas eu acho que eles vão tentar equiparar o HBO Max aos grandes serviços que já estão aqui no Brasil. Aí o Cauel perguntou, se a Warner tivesse que vender a DC, o que não é uma opção no momento, qual empresa você acha que compraria? Eu diria que a Disney seria a melhor opção. Eu não diria que a Disney seria a melhor opção, porque a Disney já é dona da Marvel. Eu acho que a mesma empresa ser dona da Marvel e da DC seria um desserviço. Eu acho que a empresa que teria bala na agulha para financiar um universo, que já se mostrou disposta a financiar um universo compartilhado, até dos monstros e etc., eu acho que é a Universal. A Universal, que também tem muito dinheiro, também pertence a uma mega empresa, e eu acho que a Universal sabe administrar melhor as suas franquias do que a Warner. Eles têm Velozes e Furiosos, que é uma franquia que ninguém dava nada e que agora virou uma franquia bilionária, né? Velozes e Furiosos faz mais dinheiro hoje do que os filmes da DC, por exemplo. E não só isso, eles têm também Jurassic Park, eles têm Minions, eles têm a DreamWorks, eles têm muitas coisas que eles conseguem administrar com certa competência. E a Cindy Weskin falou, eu acho as animações de stop motion muito subestimadas, são bem melhores que as em 2D e 3D, principalmente suas estruturas narrativas. Eu concordo que as animações são subestimadas, né? A gente tem as animações da Laika, que são sensacionais. Eu mesmo assisti na semana passada, né, o filme do Jack, o Rei da Abóbora, que é sensacional em stop motion. Eu não diria que são melhores que as 2D e as 3D, principalmente em termos de estrutura narrativa, até porque o stop motion é somente uma forma de contar a história e não uma coisa que estrutura toda a narrativa. Então, eu concordo que elas são subestimadas, mas eu acho que depende também muito da história para ser um filme bom ou ser um filme ruim. Então, pessoal, só lembrando, se vocês quiserem participar do próximo vídeo como esse, me sigam lá no Twitter e façam essas afirmações por lá e também participem do vídeo de perguntas e respostas. Então, como sempre, o que vocês acharam? Tem alguma coisa que eu falei aí, uma grande besteira? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.